Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa, Pai, de estarmos Te adorando, Deus. Nós queremos aqui entregar o nosso louvor, entregar a nossa adoração, venha receber como incenso suave, Pai, para Teus lábios. Ó Senhor, que Tu venhas reinar em nossos corações, que Tu venhas ser o nosso general sempre, Deus. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém.
Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam reinando em cada coração. Eu queria começar lendo Hebreus capítulo 13, versículo 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No Antigo Testamento, o homem oferecia sacrifícios a Deus e hoje nós somos o sacrifício. O homem oferecia ofertas para os procedimentos naquela época e hoje nós somos esse sacrifício. Então eu queria começar orando, pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe na sua casa, onde você estiver, seja no carro, seja na sua casa, no seu trabalho. Eu queria que a gente estivesse orando. Entenda que você é um sacrifício vivo. Antigamente se oferecia sacrifícios a Deus. Hoje você é esse sacrifício. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este momento tão precioso. Estaremos meditando na sua palavra. Peço que você esteja falando ao nosso coração. Espírito Santo, a tua palavra diz: abre a sua boca e a encherei. Tua palavra também diz: converterei em fogo as palavras de sua boca. A palavra diz também que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, vem sobre nós, a tua graça, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de estar passando para a palavra, eu estou falando um pouco da bondade de Deus, agradecer pela igreja que esteve orando pela minha vida, pela minha saúde. Para os que não sabem, eu tive, pela graça de Deus, eu venci a Covid mês passado. Eu imaginava que se caso acontecesse de eu pegar a Covid, antes de pegar, obviamente, que eu passaria em casa ali os 15 dias, tomando medicamento, mas não aconteceu assim. Eu tive febre por uma semana seguida ali, febre insistente, e então eu tive que ficar hospitalizado por 8 dias. Mas o que eu queria é agradecer pela sua oração, que hoje estou aqui saudável, pela misericórdia de Deus. E também é um tempo de aprendizado. Um tempo que realmente a gente repensa muitas coisas, revê muitas coisas, confessa muitos erros que a gente comete, coloca muitas coisas em ordem na vida individual, na família. E o primeiro dia meu que eu identifiquei a Covid foi um tempo muito precioso de oração, de arrependimento. Eu te aconselho a fazer isso. Para um dia e começa a reconsiderar seu coração. Começa a tirar para fora toda a sujeira, confessar a Deus tudo que, porventura, Ele trouxer nos seus lábios, trouxer de convicção no seu coração. Então, pela misericórdia de Deus, queria usar esses poucos minutos aqui para agradecer pela bondade de Deus que está vivo aqui, que está na estatística hoje dos recuperados. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre maturidade. Eu queria ler um texto aqui em Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei como está o seu coração, mas o objetivo dessa palavra é te empurrar para frente e te tornar melhor do que você já está. Não tem como falar de maturidade sem associar a nossa vida. Todos nós já fomos embrião um dia, um feto no ventre da nossa mãe. Então aquela união de um gameta masculino e feminino gerou uma vida, seria um embrião, posteriormente o feto,
que ele não fica pequenininho. Se o feto não evoluir, não crescer, se a criança não evoluir na barriga da mãe, é sinal que a gravidez está com problema. Porque a tendência natural é que através da união do gameta masculino e feminino, de um embrião, uma criança que vai nascendo ali, formação dos ossos, formação da pele, até chegar na fase de um bebê, chega a fase da contração da mulher, que ela precisa gerar a criança. Aí a criança vai e sai ali, tempo de 9 meses aproximadamente, e não para por aí. A criança, depois que ela nasce, ela tem que crescer, ela tem que amamentar. E eu me lembro dos meus filhos, pequenos já, quando começa a firmar o pescoço aí já fica sentadinho na cama, daqui a pouco o pescoço já firma, aí depois já quer gatinhar, gatinha para lá, gatinha para cá, a gente tem que ficar de olho para não cair da cama. Aí algumas crianças colocam ali um cercadinho, alguns chamam de chiqueirinho, depois eles já querem sair dali, quer aprender a andar, os pais vão ali segurando na mãozinha da criança, a criança vai andando, daqui a pouco já está andando sozinha, sem precisar dos pais segurarem na mão. E aí a gente conhece, tem a pré-adolescência, depois a adolescência, fase jovem, fase adulta, e a melhor idade que a gente conhece aí, que são os anciãos. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma evolução natural, que ela é necessária, não tem como fugir. Se você virasse, por exemplo, e falasse assim que uma criança com 5 anos está amamentando, você não veria isso como algo normal. Criança, os 6 primeiros meses são suficientes para a criança. No seio materno. Os 6 primeiros meses são necessários. Passou daí, você não tem necessidade de amamentar mais. Mas você não acharia normal a criança estar amamentando aí com 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque ela cresce. Ela vai começar a comer papinha, vai começar a comer um alimento mais sólido posteriormente. E a tendência da vida é evoluir. Muitas vezes na vida cristã, tem pessoas que se recusam a crescer. Eu descobri na Bíblia que crescer é uma opção. Ao passo que eu crescer como ser humano, eu precisava tomar água e me alimentar, automaticamente o crescimento acontece, até chegar na fase adulta que eu estou aqui. Espiritualmente falando, eu vou mostrar para você na Bíblia que crescer é uma opção. Paulo fala assim em 1 Coríntios 13, que quando eu era menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei ou desisti das coisas de menino. Quer dizer que desistir de ser menino é uma opção. Aí você me pergunta, pastor, mas como é que eu posso avaliar se eu sou maduro ou não? É só avaliar o coração, as atitudes. Eu pastoreei uma igreja uma vez, vou te dar um exemplo de imaturidade. A igreja estava crescendo lá em Minas Gerais. E os crentes mais velhos lá, eles falavam que ia sair da igreja, porque estavam se sentindo sem lugar. Eu falei, não, irmão, você não está entendendo o evangelho. Da mesma forma que na vida biológica, os filhos mais velhos ajudam os pais a cuidar dos mais novos. Da mesma forma, vocês têm que nos ajudar a cuidar daqueles que estão chegando. Mas a pessoa, ela pensava, não, eu tenho um lugar de destaque aqui na igreja, eu vou perder para quem está chegando. Isso é imaturidade. Aqui no texto que a gente leu, diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Como é que a luz da aurora funciona? Vamos supor, o nascer do sol. Ele começa ali, e aquela escuridão que a noite deixa, a lua vai deixando seu lugar e o sol vai tomando lugar. É quando você vê assim, meio-dia, aquele sol radiante, ali é o dia perfeito. O sol tomou lugar, já é o dia perfeito.
Então, o que ele está querendo dizer, o caminho do justo, vereda é caminho estreito. O nosso caminho aqui na terra, ele tem que ser como o sol. A luz da aurora, porque você é novo convertido, você entrega sua vida para Jesus, mas a gente precisa crescer. Quer ver um outro exemplo de maturidade? Isso estou falando de experiência que eu já vivi ao longo da vida, irmão. Pessoas que param de ir na igreja para chamar a atenção. Você faz parte do exército, é um guerreiro, uma guerreira. Ajude a cuidar dos que estão fracos. Ajude a cuidar dos que precisam. Não se coloque na condição de vítima. Você tem um potencial tremendo dentro de você. Não se esconda, não fuja daquilo que Deus te chamou para ser. Porque Deus quer que você seja como essa vereda que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. No final dessa palavra eu vou falar o que fazer para a gente crescer. Mas a princípio eu queria te incentivar a amadurecer. Aquele casal que um dia estava precisando de ajuda, que foi resgatado, agora Deus está te chamando para ajudar a cuidar de outros casais, ajudar outros casais que estão mal. Você que era um jovem que às vezes estava perdido, seja nas drogas, no cigarro, na jogatina, no alcoolismo, não sei, agora Deus quer que você ajude pessoas que estão vivendo na condição que você vivia. Isso é crescer. Porque tem pessoas que gostam do berço espiritual, irmãos. O berço espiritual é aquele lugar que a gente quer receber só cuidado, só carinho, só comida na boca. Mas a fase da papinha tem que passar. Eu preciso pensar numa feijoada, eu preciso pensar numa comida mais forte, mais consistente. Tem um outro versículo, em 1 Pedro 2, que diz que nós temos que desejar, como recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de crescer para a salvação. Deus é um Deus que te empurra para frente. A Bíblia diz em Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não é nem andar. Existe uma carreira proposta que diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que correr. A Bíblia fala que na medida da perfeição que chegamos, nela prossigamos. Então talvez você fale assim, puxa vida, eu tenho 6 meses de convertido, como é que eu faço? Procure crescer. Eu tenho 1 ano de convertido, procure crescer em Deus. Eu tenho 10 anos, procure crescer em Deus. Eu tenho 20 anos de crente, procure evoluir, procure crescer em Deus. Deus não tem prazer nenhum que a pessoa pare. Quando eu estava falando que a gente desiste das coisas de menino, é porque é uma decisão a gente largar as coisas de menino. Eu me lembro uma vez que a gente estava organizando um acampamento, e teve pessoa que falou assim, eu vou embora daqui. Imagina um acampamento, a gente deu um duro para preparar aquilo ali tudo. Gastamos muito dinheiro, alugamos um sítio maravilhoso, com uma lagoa atrás do sítio. Fizemos ali os quartos tudo bem separado. Uma pessoa fala, eu vou embora porque eu não durmo sem minha esposa. Não. Que é isso? Falta maturidade, irmãos. Falta maturidade muitas vezes. E eu vejo que a igreja Ágape é uma igreja madura. Mas a gente não pode pensar, já que a gente é maduro, a gente tem que acomodar, não. Você sempre tem que pensar em evoluir. À medida da perfeição que chegamos, nela prossigamos. É isso que a Bíblia fala. Então, eu falei com aquele irmão naquele dia, eu falei, não, irmão, mas é tão difícil ficar 2 dias sem dormir sem a sua esposa. Né? A gente está aqui servindo, você conhecer novas pessoas. Desistir das coisas de menino é isso, quando a pessoa desiste da sua própria vontade. Eu não consigo ver possibilidade de um cristianismo que a pessoa faz o que quer. Se eu sirvo a Deus, Deus tem a maneira dele. Eu preciso morrer. O primeiro convite de Deus para nós é morrer. No tabernáculo, você pode estudar lá, tinha a porta, o altar, sacrifícios, a bacia que se lavava as mãos, depois se entrava lá dentro, tinha o candelabro, os pães, o incensário e por fim tinha o Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. Mas a primeira coisa que tinha depois da porta era o altar de sacrifício.
Se a porta é Jesus e nele nós somos salvos, a primeira coisa que nós somos chamados é morrer. O que significa morrer? É morrer para mim mesmo, morrer para minhas vontades, morrer para o meu querer, morrer para aquilo que eu quero fazer. Vai ter coisa que Deus vai te pedir para fazer que não vai te agradar, geralmente. Você acha que agradou Abraão quando Deus pediu para tirar o seu filho? Acho que agradou José ficar preso uma boa parte da sua vida? Será que agradou Moisés conduzir milhões de pessoas murmurando no meio do deserto? Obedecer a Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com fé. Deus fala, você faz. Deus estabelece na sua palavra, você crê e pratica. Amém? O outro versículo que diz também, 2 Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é ser cheio do Espírito Santo, é experimentar a presença de Deus. Crescer no conhecimento é conhecer sua palavra. Existe um problema muito grande na igreja hoje, a gente tem que reconhecer. Ao invés da gente crescer na graça, que é no poder de Deus, e no conhecimento, a gente acabou criando um grupo que conhece muita palavra e pouco poder de Deus. E uma outra parte que conhece muito o poder de Deus, corre muito atrás de manifestação, milagres, curas, sinais, profeta, só atrás de profeta, quer ter um profeta de estimação que fala para ela tudo que ela deve fazer. Isso tudo é poder, é graça. Mas não tem conhecimento da Bíblia. Eu só profetizo uma coisa para ela, ela aceita, porque não tem base bíblica. Então, é importante graça e conhecimento. Alguém um dia fez uma pergunta para um sábio, que era mais importante, conhecer orar ou ler a Bíblia. A resposta daquele sábio foi a seguinte: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Está respondido. As duas coisas. Conheça a Deus, tenha experiências com Deus, busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, se mova nos dons espirituais, ame ver Deus curando pessoas, mas conheça a Bíblia. As duas coisas têm que andar juntas. Outra coisa que diz também, Filipenses 3, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí Paulo dá uma dica aí nesse texto: esquecendo e avançando. Você só avança quando você esquece. A maioria das pessoas estão presas no passado, presas em traumas, presas em feridas. Isso atrapalha de crescer. Eu vou repetir o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para avançar tem que esquecer. Esquecer não é amnésia. Eu nunca mais vou lembrar daquilo, não. Esquecer é quando aquilo que passou não traz mais efeito na sua vida. Esquecer é você considerar que o que você está vivendo hoje é mais importante do que o que passou. Alguém falou um dia uma coisa, que o para-brisa é 20 vezes maior do que o retrovisor. O para-brisa de um carro, aquele vidro da frente, ele é 20 vezes maior que o retrovisor. O que eu aprendo com isso? Que a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Olha para trás, a gente nem pode dirigir sem olhar no retrovisor. Mas ninguém dirige só olhando no retrovisor. Tem que olhar para frente. E no retrovisor, às vezes, é quando você olha as coisas que você já viveu, os fracassos que você teve, os erros que você cometeu, as experiências ruins que você pega como aprendizado. Mas nunca o passado deve governar a nossa vida. E por último, eu queria falar um texto de Hebreus, capítulo 5. Ele chama a atenção dos hebreus, falando que vocês já deviam ser mestres em função do tempo, mas ainda vocês são inexperientes na palavra.
O escritor de Hebreus está querendo dizer, eram pessoas que já deveriam já estar muito além e não estão. Porque acomodaram. A única forma de uma pessoa crescer, a pessoa não pode ser preguiçosa. Nós estamos meditando, os jovens, cada um compartilha um capítulo por dia. Tem sido bênção. E essa semana foi falado sobre preguiça. E muitos identificaram isso. Você não precisa ter... quando eu sentir aquela vontade, eu vou ler a Bíblia. Não funciona assim. Não funciona assim. Da mesma forma que você precisa comer e alimentar para não ficar fraco e morrer, da mesma forma, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. É aqui onde eu queria encerrar essa palavra, falando de 3 coisas essenciais que a gente precisa estar fazendo para crescer. Mas antes eu queria falar de 3 tipos de pessoa que eu identifico que existe muitas vezes na igreja. É aqueles que retrocedem, aqueles que param e aqueles que avançam. A pessoa que retrocede é aquela que já desistiu de tudo, já decidiu abandonar a fé, o evangelho, já não quer mais saber de oração, de Bíblia. Esse é o que retrocede. Aquele que para é outro tipo de pessoa e ela está vivendo como todos. Come, bebe, dorme, paga conta, assiste jornal, pesquisa na internet, ela sobrevive. A Bíblia chama de morno. E tem a última classe, que é aquela que eu estou falando nessa noite. É aquela que avança, aquela que cresce, aquela que progride, aquela que quer Deus cada dia mais. Tudo que você tem de Deus hoje pode ser bom, mas você tem que entender que existe mais. Se você hoje conhece a Deus, você tem que entender que Ele é uma fonte inesgotável, você deve conhecê-lo mais. Quer ver o exemplo de Moisés, em Êxodo 33? Deus fala no capítulo 1, eu vou enviar o anjo diante de ti. Então o povo já tinha um anjo. Aí Moisés fala, se a tua presença não for, eu não irei. Mas ele já tinha um anjo. Por que ele pediu a presença? Se a tua presença não for, eu não irei. Ele já tinha um anjo, por que ele pediu a presença? Porque ele queria mais de Deus. Aí Deus falou, tudo bem, a minha presença vai contigo então. Lá na frente ele fala, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Mas ele já tinha um anjo. Já tinha presença, por que ele queria a glória? Porque o coração de um homem e de uma mulher que tem sede de Deus, Deus sempre vai se revelar mais a você. O seu nível de sede determina o tanto que Deus se revela a você. Então, quando a gente conhece a Bíblia, não é para demonstrar conhecimento para ninguém, é porque primeiro a Bíblia ela tem que mudar, gente. Que é o primeiro item que eu queria falar aqui. Para crescer tem que ler a Bíblia, não tem como crescer sem ler a Bíblia. Principalmente nessa geração que a gente vive, uma geração, presta atenção no que eu vou falar aqui. A sua mente está sendo disputada todo o tempo. Alguém vai querer ganhar o seu coração. Seja por youtubers, seja por canais de televisão, seja por revistas, jornais, alguém, escola, faculdade, alguém está interessado muito em enfiar algo no seu coração, na sua mente, para que você pense igual a ele. Então o que nós precisamos fazer nesse tempo? Nós precisamos conhecer a palavra. Porque toda vez que tiver uma heresia, você vai sentir cheiro. Pode ser até crente falando. Esses dias eu vi um camarada falando, e o camarada é muito conhecedor da Bíblia. Conhece a Bíblia talvez mais do que eu. Mas quando eu ouvi o que ele falou, cheiro de heresia. Estou fora. É disso que eu estou falando. E você só consegue filtrar mediante a verdade. O tanto que você conhece da verdade é que vai definir o filtro que você vai fazer. Se alguém fala para você, Jesus não vai voltar mais,
mas você já conhece que ele disse que voltaria, então você já rejeita a heresia. A pessoa chega com a profecia para o seu lado, falando, opa, está fora da palavra. Então não estou querendo dizer quem está certo, quem está errado. Eu quero dizer Deus está certo. Jesus falou, eu sou o caminho, ele não é um caminho. Eu sou a verdade, ele não é uma verdade. Eu sou a vida, ele não é uma vida. Então, se Jesus é a verdade, não é uma verdade, porque a verdade é única. E a primeira coisa, principalmente você que é jovem, que o mundo vai trabalhar na sua mente é que a verdade é relativa. Já ouvi isso demais. Muita gente estudando. A verdade é relativa. A verdade ela tem que ser absoluta, que senão ela não é verdade. O que é relativo é opinião e teoria. Olha como é que isso é malicioso. Porque a ideia é que se não existe verdade, então, se a pessoa quiser viver como ela quer, ela vive. Se quem quiser crer no Deus que ela quiser crer, ela crê. E já que não tem verdade absoluta. Isso é um dos maiores venenos introduzidos na nossa geração. E eu gosto de brincar da seguinte maneira. As pessoas falam assim, o dia que a pessoa falou isso, que não tem verdade absoluta, eu falei, mas você está fazendo uma declaração agora que não tem verdade absoluta, então essa declaração é verdade absoluta? Eu volto a dizer, teoria varia, opinião varia, a verdade tem que ser única, e a verdade bíblica é Jesus Cristo. Então leia a Bíblia, irmãos. Coloque para ouvir no seu carro, ouça com o seu celular, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, mas procure conhecer a vontade de Deus. Porque funciona assim, na medida que você vai conhecendo a vontade de Deus, você vai abrindo mão da sua própria vontade. Eu, por exemplo, era uma pessoa que eu não gostava muito de me relacionar. Eu descobri que Deus é um Deus de relacionamento, não tem como ser cristão sem se relacionar. Eu fui e mudei. Um dia eu comprei uma geladeira e ia doar a geladeira que eu tinha, a anterior. E eu descobri na Bíblia uma resposta. Para quem que eu dou? Surgiu na época uma pessoa crente e uma pessoa não crente. E a Bíblia fala para a gente fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Eu dei para um irmão. Poderia dar para uma pessoa não crente também, ele tentar evangelizá-la. Mas eu tentei passar pelo crivo da palavra. Funciona assim. O Brasil não tem perseguição física. Dificilmente, pode acontecer. Dificilmente alguém vai matar a gente por ser crente. Mas existe perseguição intelectual, lembre-se disso. Então guarde a sua mente, guarde o seu coração. Isso faz parte do crescimento, porque na medida que você vai ler na Bíblia e vai mudando, você vai mudando o seu jeito de ser. A segunda coisa é relacionamento com Deus, a oração. Isso também nos faz crescer. Quando Moisés tinha um anjo e pediu a presença de Deus, ele estava crescendo. E quando Deus revelou a sua glória para ele, diz que quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Crescimento espiritual através do relacionamento com Deus. E para encerrar, guarde a sua fé. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo da vida que, por não guardar a fé, têm deixado de crescer. Deixa eu te dar algumas dicas aqui de como que a gente avalia uma pessoa madura. Sabe como você avalia uma pessoa madura? Como ela lida com as coisas da vida. Como você lida com crítica? Quando alguém fala mal de você. Mas também não quer ver que a pessoa nunca mais na minha vida, e até xinga a pessoa às vezes. É imaturidade, porque a maturidade você vai olhar para a pessoa com misericórdia e vai orar por ela, como a Bíblia fala. Orar por quem te persegue e abençoar quem te maldita. Como você lida com pressões? A coisa fica feia. Ah, eu quero morrer. Atitude madura seria: Deus, me ajuda, me dá estrutura para passar por este momento. Como é que você lida quando você posta uma foto no Facebook que não tem curtida?
Quando você posta um vídeo que tem dislike. A maturidade, olha assim, a pessoa tem o direito de curtir ou não, dar o dislike ou não. Eu vou permanecer o mesmo em Deus. Isso é maturidade. A maturidade em não competir. A comparação é uma das piores pragas da nossa geração. A pessoa está muito bem com o que ela tem, até surgir algo diferente ou melhor. Pode entrar numa casa 10 vezes maior do que a sua, mas você tem que estar satisfeito com a sua. Pode ver um carro, toda a vida você sonhou, Lamborghini, Camaro, e você continuar satisfeito com o seu popular. Se um dia Deus te der, amém. Mas o que te controla não são as coisas, não são circunstâncias, não são bens. Você é o que você é em Deus, independente do que tem à sua volta. Isso é maturidade. E antes de orar, eu queria honrar o pastor Hans aqui, agradecer pela confiança. É um homem que a gente vê maturidade nele. Passa por muitas pressões, muitas lutas, muitas dificuldades, houve muita notícia ruim ao longo da sua vida, mas você vê que é apaixonado por Deus, que ama Jesus. E com essas pessoas, isso também é um fator importante. Com quem que a gente ama. Pessoas maduras, você deve se relacionar. Porque funciona assim. Se você relaciona com alguém que não vai contribuir com você para o seu crescimento espiritual, então você precisa se relacionar com pessoas maduras. Eu queria orar agora, incentivar você a crescer. Não quer nem saber quanto tempo você tem de cristão. 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu quero te incentivar a crescer. Se você tem crescido até aqui, que bom. Mas continue crescendo mais. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, conquistar tudo que Deus tem para nós sendo menino. Uma igreja criança que não pode receber o que Deus tem para dar. O motivo de eu estar dando essa palavra hoje é porque eu sei que Deus quer colocar coisas na nossa mão e você não colocaria R$1.000 na mão de uma criança. A quantidade de dinheiro que você confia em uma pessoa é definido pelo nível de responsabilidade e maturidade da pessoa. Meus filhos eram pequenos, era R$1. Comprar uma bala, um pirulito, aí vai crescendo R$10. Depois já quer R$50, já quer comprar uma blusa, um boné. Mas a quantidade é sempre proporcional à maturidade. Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo, não vejo o tempo negativo com maus olhos, sempre. Veja como oportunidade para Deus manifestar sua graça. Porque toda história do avivamento foi precedida pelo caos. O caos sempre veio e o avivamento veio em seguida. Mas o caos antecedeu o avivamento. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer, para onde Ele quer nos levar, como nos comportar nesse tempo e como agir e reagir mediante o que Ele quer fazer. Então nós vamos orar agora. Deus abençoe seu coração. Te abençoe com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra. Não só a Menonita Ágape, mas em todo lugar que essa palavra chegar, só nos leve a crescer em Ti. Uma igreja que cresça, como diz a Tua palavra, em maturidade, conformes à imagem do Seu Filho, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso que diz Sua palavra. Que a gente não regrida, que a gente não pare, mas que a gente avance. Eu declaro, Pai, nesses dias, uma igreja militante na terra, que se levante em autoridade, se levante cheio do Espírito Santo, se levante com a consciência daquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer. Uma igreja que honra e valoriza a Tua palavra. Uma igreja que tenha
prazer na leitura da palavra, prazer em conhecer a tua palavra, prazer no relacionamento. E prazer também em guardar a fé, guardar o coração, para que o diabo não roube essa semente. Tenhamos sede de te conhecer, sede de te servir, sede de crescer no Senhor. Como a criança, Pai, que vai evoluindo ao longo da vida, que a gente não seja criança espiritual, não seja bebê espiritual, mas que a gente cresça, desista das coisas de menino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, uma ótima semana.